Opa, turma. Bom, beleza, boa noite. Estou aqui de novo, Pedro Alcântara com vocês. Estou com tempo vago hoje, pessoal. Estava até dando uma revisada de novo aqui. Eu que gosto de acompanhar nosso Vademecum aqui, sempre acompanhando atualizações e casos à parte aqui, eu gosto de olhar na folha. Tá dando uma estudada aqui e resolvi trazer um tema pertinente para vocês, que tem gente me perguntando e conversando comigo sobre esse assunto, sobre questão ambiental, questão de passivos e crimes ambientais, né? Sobre a APP, reserva legal, diferenciação entre elas. E eu gostaria de trazer esse tema que é bem pertinente, que aborda um pouco de questão criminal no agronegócio e questão ambiental, que é muito, assim, muito mal falada, né, entre os produtores rurais e é um problemão, né? É um medo, é um bicho-papão entre eles, né? Entre os produtores rurais é receber um passivo ambiental aí de crime ambiental que todo mundo quer fugir, ninguém gosta, né? Ninguém quer ser passivo num crime. Vai ter que gastar com advogado, gastar com taxa, gastar com um monte de coisa. Ninguém está preparado para isso, né? E você sabia que você pode ter uma fazenda completamente produtiva e mesmo assim você está ilegal, né, na questão de ambiental, né, no quesito ambiental, né? E às vezes você nem sabe disso, né? Às vezes você está só trabalhando e trabalhando e trabalhando e sem tempo para nada. O produtor rural, né? Eu digo você, mas o produtor rural está trabalhando que nem cavalo todo santo dia e nem sabe que tem esse ativo ambiental e está rolando lá por trás das coxias lá, multa, processo, oficial de justiça, um monte de coisa tentando achar o homem e o homem trabalhando que nem um louco sem dever nada para ninguém. Mas às vezes a culpa não é nem dele, não é nem tua, né? Não é nem do produtor no caso. Por exemplo, se eu comprar uma terra, uma fazenda, agora, de alguém que trabalhava nela, tinha 35 anos, que o cara produzia café, soja, gado, o que quer que seja naquela fazenda. E ela tem um crime ambiental ali que às vezes o antigo dono nem sabia. Às vezes foi uma coisa que ocorreu nos últimos 5 anos e o cara nem sabia. E ele me vendeu essa fazenda. Me vendeu lá por 10, 15, 20 milhões. E eu comprei, dei o lance, entrei num leilão, ou dei o lance pro cara, dei uma entrada e comprei, enfim, que seja. De repente eu tô ali faz um ano, faz 6 meses que eu tô ali, e, e tomei um passivo ambiental aí nas costas dessa propriedade que eu acabei de comprar de algo que aconteceu 4 anos antes, 5 anos antes. Porra, mas eu não fui o causador do crime, não fui eu que cometeu o crime. Eu vou entrar como passivo criminoso? Não é justo, sim, você vai, sabe por quê? Porque os crimes ambientais e as regras ambientais, elas seguem o que a lei chama de propter rem. Propter rem é questões que acontecem na propriedade, ficam na propriedade. Tudo que ocorre na propriedade é da propriedade. Quando você compra ou vende um imóvel ou averba qualquer documento naquele imóvel, um CAR, você vai lá no cartório de registro de imóveis e averba esse CAR lá no cartório de registro de imóveis dessa propriedade. Ou quando você compra e faz uma averbação de um contrato de compra e venda, uma escritura pública de compra e venda que você faz, você averba na matrícula desse imóvel, quando você faz uma averbação de sei lá, de um direito real, de uma hipoteca nesse imóvel, é, esse imóvel fica ali, esse documento fica ali averbado na matrícula, certo? E todo mundo que tirar a próxima matrícula atualizada vai constar e vai aparecer esse documento, quem foi que averbou, a pessoa que averbou, é a mesma coisa. É a mesma coisa com crime ambiental. Ocorreu um crime ambiental numa propriedade, o Ministério Público, né, o órgão judicial competente ali daquele estado, daquela região, daquela localidade, ele vai pedir para que seja feita a verbação, né, na matrícula desse imóvel e você vai ter que ser obrigado a tirar essa matrícula desse imóvel para ver como é que está a questão ambiental desse imóvel, dessa propriedade rural. Se você não fizer isso, quem compra mal paga duas vezes, né? Ou paga uma vez e meia, ou paga até mais de duas, dependendo do passivo que for. Então, não tem muito o que fazer, né? Esse passivo ambiental, ele surge, vamos dizer assim, que de desmatamento irregular, né, na maioria das vezes, uma PP degradada, né, no caso de pisoteamento de gado, quem trabalha com gado, pisoteamento de búfalo, gado, cavalo, o que quer que seja,
Inclusive, isso é só um detalhe a mais, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês. É, as regiões que estão sofrendo muito com manadas de porco, né? Com varas de porcos, aí, porco do mato, javali, coisa assim. Então, tem propriedade rural tomando multa por conta de uma vara muito grande de porco. Tem lá as varas de porcos costumam ter lá 80, 70, 90 porcos aí mais ou menos. Mas tem regiões e localidades que isso está virando uma praga e as varas de porco estão passando de 250, 300 cabeças de animais e não tem predador natural. E aonde eles chegam, eles arrastam tudo, destroem tudo. Geralmente, aonde que eles vão? Próximos de rios, nascentes, córregos, banhados, que é onde tem água e comida. Então eles devastam tudo. E aí o satélite lá em cima pega a área devastada e aplica uma multa para o produtor rural. Entendeu? Então, mas antes tinha uma vegetação aqui, sim, mas não foi nem ele que fez. Mas está na terra. Então, se está na terra, vai ficar averbado no imóvel. Então, o cara pode até se defender, pode até provar que não foi ele, pode até ficar 10 anos brigando por conta disso, advogado, taxa, custo, mas vai constar no imóvel que teve esse passivo ambiental criminal e isso pode atrapalhar ele futuramente. Mas isso não é justo, não foi ele que cometeu, foi um animal selvagem ainda que mora lá no mato que fez. Enfim, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que criei a lei, eu só estou trazendo para vocês que isso acontece. Em algumas regiões do país, inclusive, é proibido você cercar APPs para não dificultar o acesso à água dos animais silvestres. Aqui no Paraná, por exemplo, que eu moro aqui, isso não é permitido. Já lá no Mato Grosso você pode fazer isso, até porque tem muita área verde. Aqui no Paraná, como a maioria já está consagrada como APP, não é permitido. Então, né, enfim, você não pode. E as reservas legais, a diferença delas para a APP é que a reserva legal é a área que você vai destinar da tua propriedade. A propriedade é produtiva em X hectares. E o que falta para compor essa propriedade vai ser de reserva legal que você é obrigado a manter. A APP, ela é em volta de córregos e rios, né? Córregos e rios, nascentes, manguezais, topo de morro, e quando, dependendo da inclinação do morro também. E a reserva legal é aquela área que você mantém nativa da tua propriedade por obrigação, né? Isso muda ao longo do país, dependendo do bioma, né? O bioma da Amazônia é uma porcentagem, que é 80%, o bioma do Cerrado é 50%, o bioma da Mata Atlântica é 20%, e assim por diante. Tem vários biomas, tem legislação ambiental para cada um deles, então isso aí fica um pouco mais criterioso, é um dado mais criterioso para cada caso concreto, né? Mas já trazendo aqui para vocês meio resumão assim. E essas multas ambientais antigas, que ocorrem ou em reserva legal ou em APP, elas ficam gravadas, ficam gravando na propriedade, tanto nas reservas legais quanto nas APPs. Então, indiferente de onde quer que tenha ocorrido essa multa, esse fato, esse ato, ficam gravando do mesmo jeito. Né? Diferenciar APP de reserva legal, não muda nada nesse cenário para a questão de passivos ambientais, mas muda na questão de imposto da propriedade. Né? Hoje, o STJ já reconheceu que áreas legais, que reservas legais não entram no cômputo de taxativo de imposto, né? Mas entra na questão do cômputo ambiental, de passivo ambiental. Né? E uma área embargada pelo IBAMA, né, o órgão estadual do país, ela fica restrita, você não pode comercializar essa área, você pode até comercializar, mas tem que vai estar o gravame ali e você vai perder dinheiro, você vai perder finanças com isso, você vai ter uma puta perda patrimonial com isso. A fazenda vale 10, você vai vender ela com gravame ambiental ali ocorrendo, vai valer 2, ninguém vai querer pegar uma bucha, entendeu? Ninguém quer pegar a bucha. E isso é complicado, isso você perde muito patrimônio com isso, né? Qual que é o pior erro, né, do produtor rural, né, entre não diferenciar as APPs e a reserva legal, né, da propriedade. Às vezes a propriedade não é tão grande, então ele não diferencia uma propriedade rural, não diferencia na propriedade rural dele a reserva legal e a APP. Ele trata tudo como se fosse a mesma coisa. Mas não pode fazer isso. Sim, mas na prática muita gente faz. Deixa esse mato aí, deixa crescer, deixa o nativo aí que a gente vê depois. De repente, quando a pessoa vê uma área que ele poderia estar com 50% produtiva, né, dependendo do bioma que for, de repente ele está com
10, 20% produtiva, porque ele transformou tudo em reserva legal e não destinou exatamente onde que era PP, porque ele não fez um CAR de qualidade, não contratou um profissional para fazer um CAR. Isso custa, eu sei que custa, fazer CAR custa, é um trabalho, vai meses, você tem que averbar na matrícula do imóvel, tudo é chato, eu sei que é chato, mas é necessário, é um mal necessário. Porque daí, de repente, ele transformou a área dele só em 10% produtivo, de repente ele não consegue trabalhar nos outros 40% que ele poderia. E ele perde esse patrimônio, né? esse acréscimo patrimonial dos 40% de área aberta. E aí, de repente, ele resolve ir lá e abrir. Ah, mas eu trabalho aqui, eu já pesquisei e sei que aqui nesse bioma eu posso abrir 50% da minha propriedade. Ele vai lá e taca abaixo toda aquela floresta que ele deixou 15 anos crescendo lá. Ele abre certinho, 50% da propriedade só. Deixa em volta de rio nascente, porque ele tem conhecimento de áreas de APP, áreas de nascentes, rios, córregos, ele deixa direitinho, faz tudo certinho, mas vai lá e abre. Abre por conta, sem anunciar ou sem pedir efetivo efetiva permissão, né, do órgão ambiental competente. De repente ele toma uma multa. De repente chega lá na casa dele, na fazenda dele, na chácara dele, na propriedade dele, chega lá um passivo ambiental para ele responder por conta dessa abertura que ele fez de 40%, que ele já teria direito, que ele deveria ter direito. Ele era detentor desse direito, mas não fez isso antes e não fez o CAR, achou que podia ir na louca e toma um passivo. E às vezes ele nem sabe. Às vezes ele está ali só trabalhando, às vezes ele está ali só querendo ganhar o dinheirinho dele, e mesmo assim ele toma uma chunchada aí do órgão ambiental, e às vezes ele não está nem sabendo. Chega lá 5 anos depois do que ele fez isso, e aí durante esses 5 anos ele foi trabalhando, plantou, criou gado, fez o que fez nessa área que ele abriu, até porque né, ele precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, foi quando ele vê, toma um passivo ambiental e 5 anos depois a propriedade dele está embargada. Quando ele tem contrato para cumprir, já tem a soja dele que está vendida, né, plantada, mas já está vendida e ele não pode comercializar mais essa soja. Olha, turma, desculpa, eu parei aqui, tive que pausar aqui, que eu comecei a conversar com um colega aqui. Não lembro em que ponto que eu estava, mas vamos continuando o vídeo aqui, vamos continuando o tema aqui que eu estava falando. E os erros muito comuns, né, entre os produtores rurais nessa área dos passivos ambientais, sempre se perguntar, né, sempre foi assim, né, sempre tive essa área, sempre fiz isso, meu avô abriu essa área aqui em 40, 50 anos atrás, sempre fez isso, sempre trabalhou assim, sempre produziu aqui, nunca ninguém fiscalizou e agora estão fiscalizando, e isso é injusto. E 5 anos atrás que foi aberto esse outro pedaço aqui do lado dessa APP aqui, agora que eu estou tomando esse passivo trabalhista, esse passivo ambiental, né? Enfim, não tem muito o que fazer, é assim que funciona, é assim que o sistema jurídico funciona, que a lei funciona, né, em cima disso, e não dá para fugir disso, né? E o CAR, ele não te salva exclusivamente, nem o georreferenciamento, né, que nem comentei aqui sobre o georreferenciamento, mas eles também não te salvam, não te eximem de responder por um passivo ambiental numa propriedade rural, né? O que é o CAR, né? O CAR é um procedimento administrativo que você faz e você demonstra o que você pretende produzir nessa área, né? O que você pretende colocar ali de produção seja de boi, de soja, de milho, de grãos, e, e do que você vai fazer. Se for uma empresa rural, por exemplo, diferente de um produtor rural, a empresa rural ela tem algumas necessidades mais específicas, né, para a produção de carne. Manejo florestal, PEF, né, que é Projeto de Exploração Florestal, tudo isso, e precisa ser um pouco diferenciado. Mas o CAR é aquele procedimento que você vai fazer junto com um engenheiro florestal, né, e ele vai demarcar áreas de APP, áreas de mangue, áreas de produção, áreas de morro, nascentes, ele vai demarcar tudo. Você anda, né, dentro da propriedade, contrata uns caras bons, mateiro bom aí, e vai fatiando a tua propriedade de cima e embaixo, ou de leste a oeste, norte a sul, tanto faz como você achar melhor aí, como a empresa que for fazer o cara achar melhor, e vão demarcando os pontos de nascente, pontos de água, pontos de acesso, pontos de morro, para demarcar o que você quer fazer naquela produção. Se você vai produzir gado, você vai demarcar as áreas mais planas, né? Porque a área morrada não é muito bom para gado. Se você vai produzir milho, você pode demarcar as áreas boas para produção de milho. Ou você pode ter mais de um CAR na propriedade, né? Você pode demarcar um CAR para produção de milho, você pode demarcar um CAR para produção
de soja, você pode demarcar um CAR para manejo florestal, você pode demarcar um CAR para... diferente de qualquer situação que esteja. Tanto é que você pode vender uma parte da tua propriedade ou arrendar uma parte da tua propriedade que está com aquele CAR específico, né? Isso é um mercado que existe dentro do agronegócio, de arrendamento de propriedade com um CAR já estabelecido, né? E esse CAR, você vai averbar ele na matrícula do imóvel, né? Você não precisa obrigatoriamente averbar, mas é bom fazer, né? Aquele que não averba, ele deixa o CAR meio avulso aí, e daí de repente está sujeito a surgir um outro CAR sobreposto em cima desse. E isso é um pepino, um BO do caramba. Mas, né, a gente sabe que na prática muitas vezes acontece isso, e o CAR ele não é uma anistia ambiental, né? Ele é só um começo da conversa, então não tem aquela necessidade de você fazer, mas é bom você fazer para você não sofrer um passivo ambiental por conta disso. De repente você demarca uma região do CAR ali onde você pretende fazer uma exploração do manejo florestal ou de você fazer uma produção de gado ali e de repente você põe o gado, tem o CAR, o gado pisoteia, vê que é a área do CAR, beleza, ok, está de acordo, não é passivo ambiental. De repente você não faz o CAR, só bota o gado ali ou começa a utilização de uma área de reflorestamento que constava lá no satélite como área verde. De repente você começa a derrubar tudo. Ah, mas era meu, porque eu comprei a área reflorestada e eu podia matar porque era exótica. Ah, infelizmente você não pediu autorização, então passivo ambiental. Toma essa. Então, o CAR, ele não é uma anistia ambiental, mas ele te exime de vários problemas, né, de passivo ambiental, né? E numa parte de compra e venda de um imóvel rural, por exemplo, como eu estava falando antes aqui, das, das, das qualidades próprias terreno que tem a propriedade rural, né? O passivo ambiental, ele acompanha o imóvel, como eu falei, né? Então, o comprador, um novo comprador, no caso, ele pode herdar uma multa, uma obrigação de recuperar aquele imóvel, de recuperar aquela área degradada, né? E o embargo. O embargo é quando você está com a tua área embargada, a tua área fechada, você não pode vender nada, você não pode vender a área, você não pode comercializar nada. Então, você herda todos esses problemas, o passivo ambiental que a gente chama. Não tem como fugir, né? A importância disso é o que a turma chama no compliance ambiental, né? No compliance empresarial rural, que é o due diligence, né? Aquele due diligence ambiental que a galera chama, e as cláusulas ambientais do contrato, né? Você vai comprar um imóvel rural, uma propriedade rural que está com passivo ambiental, você tem que colocar isso nas cláusulas. Fica a responsabilidade do comprador de ver isso daí, né? De olhar e observar esses fatos aí na matrícula do imóvel e fica como responsabilidade do vendedor pela boa-fé objetiva, né, pela boa-fé contratual, de que é obrigatório você falar. Ah, mas se eu não falar isso, o cara comprar, o azar é dele, porque ele não foi fiscalizar como é que estava. Pô, se você sabia do passivo ambiental, você pode sim ser cobrado por perdas e danos futuramente, por uma indenização bem gorda no caso, porque você deveria ter falado e comentado sobre os passivos ambientais que viriam a ocorrer, porque às vezes você sabia de um crime que você tinha cometido ou que alguém cometeu na área, mas não comentou, não falou, não jogou isso, não jogou limpo, entendeu? Com o novo comprador. E esse é o due diligence que a turma chama, que você, como profissional da área, é obrigado a comentar com o seu cliente, né? No caso, um advogado, se a pessoa, se o produtor rural contrata um advogado para fazer isso, é o papel due diligence que a gente chama do profissional da área, quem trabalha com compliance ambiental sabe, de você pesquisar tudo daquela propriedade para passar para o cliente, né, para passar para o teu cliente de que essa área tem um embargo, essa área tem um crime ambiental. Então, isso é obrigatório. Além do contrato de compra e venda que você faz para fechar o acordo de compra e venda, é interessante você ter um profissional que trabalhe com due diligência, que veja tudo o que existe de passivo naquela área, para passar para você. Ah, mas eu vou pagar caro para um advogado fazer isso. Bom, depende do trabalho que o advogado fizer para você. Caro, às vezes, vai ser você não pagar e incorrer num crime ambiental e ter que pagar o advogado depois no crime, né? Mas enfim, né? Tirando esses pontos assim mais da prática, vamos continuar. Né? E como você pode se proteger juridicamente, né? Numa situação dessa? Vamos fazer um checklist aqui, né? Eu até pedi para uma plataforma de IA fazer um checklist aqui. Por isso que eu estou toda hora olhando aqui. Vamos lá. O checklist que eles colocaram aqui é fazer uma boa análise de CAR, como eu já falei aqui, uma vistoria técnica, usar o due diligence, né? Como todo profissional do agronegócio faz também. Então, isso é muito importante. Uma consultoria
de autos de infração, qual que é a modalidade de um auto de infração ambiental? É federal, né? Porque não tem como você incorrer num auto de infração estadual sem que tenha passado por um órgão federal. Até tem, na verdade, mas eu estou falando aqui sobre o IBAMA, sobre propriedades rurais, então é muito mais fácil você incorrer num crime ambiental federal, até porque a legislação ambiental é federal, né? Mas até existe, na verdade, eu estou falando besteira aqui, então já vou me corrigir, existem sim consultas estaduais, que devem ser feitas, na verdade, de autos de infração estaduais, né? Um laudo ambiental, né, como checklist, um laudo ambiental é o que o due diligence vai entregar, né, vai ser entregue para você, o profissional da área que está fazendo essa consultoria para você vai entregar um laudo, né, ambiental daquela área, daquela propriedade, e um contrato bem feito, né, um contrato bem feito que contém essas cláusulas, que contém todo esse passivo ambiental, que já deve ter sido sabido, de passivo trabalhista também no caso, mas eu nem vou abordar essa técnica aqui, diferenciação de reserva legal e APP, né? E o direito ambiental rural, ele não é o inimigo, né, do produtor. O ambiental está ali para ser uma ferramenta, né, de proteção patrimonial. Até porque é o teu patrimônio que está em jogo, é o teu dinheiro que você vai usar para comprar aquela fazenda. Ou é a tua fazenda que tem aquela área embargada específica, né, que você pretende desembargar, que você pretende liberar, para você poder trabalhar, para você poder comercializar, para você poder produzir. Então ele não é o teu inimigo, né? Ele tem que ser o teu parceiro. Valeu? Tchau, obrigado. Encerro por aqui.